Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E olha só, a gente está iluminado hoje com essa convidada especial aqui. A gente já se conhece há um bom tempo. Cleme Giacomelli, de Marco Giacomelli. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. É Obrigada. um prazer te receber aqui e tu trazer essa tua luz, esse teu brilho, né? Porque ela realmente, gente, ela ilumina vidas. Obrigada, Ju. Seja muito bem-vinda. Queria que tu começasse se apresentando, né? Hoje a gente começasse o nosso programa, tu te apresentando, contando um pouquinho da tua jornada. Então, Ju, para mim é um prazer imenso estar aqui. Um convite especial pela pessoa especial que tu é e tudo que tu também representa para as mulheres nessa longa trajetória que tu tá, sobre mulheres que inspiram, enfim. E eu estou nessa jornada também. Eu me chamo Clementina de Marco Giacomelli, tenho 59 anos e venho nessa jornada de trabalho, de envolvimento comunitário, em várias frentes, em várias ONGs, no voluntariado. Também trabalho, a gente também tem empresa, mas sempre tem um tempo para se dedicar, né? Uhum. E a gente tem construído essa história nesse longo tempo, né? É um longo tempo de uma jornada aí também de voluntariado, né? Sim. Porque hoje tu estás envolvida em vários movimentos, né, Cleme? Tu é daqui de Farroupilha. Sim, eu sou farroupilha. Na verdade, eu vim de outra cidade há muitos anos. Qual cidade? De São Valentim do Sul. Ah, olha só, Eu que legal. pertencia, então, a Guaporé, né? Uhum. De uma família de 12 irmãos, queridos, meus irmãos, né? Família grande. Família grande, e viemos pela oportunidade de trabalho e aqui ficamos com as nossas raízes, muitos irmãos aqui. Uhum. E a gente vem construindo essa história ao longo dos 40 anos, né? Aqui casei, aqui tenho minhas filhas, né? E sim, a gente tem esse envolvimento comunitário que ele é muito salutar, né? Porque ele se faz necessário, na verdade, né? Uhum. E não faço mais porque o tempo ele também não me permite, né? Uhum. Pelas várias frentes que a gente faz, né? Uhum. Vários envolvimentos. Mas tem um especial, né, que eu sei que bate no peito, que é esse instituto lindo, Amigas de Peito e Alma. Sim. Então, eu queria que tu contasse um pouco da história do instituto, né, que a Cirlei Sonda Massoni, então, veio para cá conversar conosco, né, contar um pouco de um produto que se transformou num ícone, querendo ou não, também, né, tem uma representatividade, né, para o instituto também, né, Sim. principalmente em arrecadação, né. Sim. Na verdade, eu sou paciente de câncer de mama, né? E desde o diagnóstico, a gente faz muito aquele pensar, né? O que eu estou vivendo, como eu lido com isso e o que eu posso fazer a partir disso. Uhum. Então, o advento das redes sociais, ele perante o planeta, o tempo do planeta, ele é relativamente novo, né? Uhum. Então, na época, o Facebook estava nascendo, depois vieram outras redes, como a gente tem hoje, né? E eu conheci uma menina em Porto Alegre, chamada Cristina, que me apresentou a um grupo no estado chamado Gaúchas de Peito. O nome é muito forte, Forte, né? Gaúchas de Peito. Sim, porque eu me tratei em Porto Alegre. Então, ela disse... Foi de lá que Sim, tu e aí acabou. eu me lembro que eu cheguei em casa e disse para uma das minhas filhas, a mãe precisa de um Facebook, porque as pessoas vão me colocar no grupo para a gente poder conversar sobre o que era o câncer de mama, enfim. Que ano foi? Em 2010. 2010. Mas isso já era 2011, né? Enfim, eu já tinha finalizado o tratamento, eram exames de rotina. E aí, o Gaúchas de Peito veio para Caxias, porque tinha meninas de Caxias. E aí nos encontramos na casa de uma menina, nós éramos em 6, então eu daqui e 5 de Caxias. Uhum. Das 6 mulheres que nos encontramos ali, 3 eram jovens, bem jovens. A proprietária da casa tinha 26 anos, Nossa. a Gisele. Uhum. E
ali nos encontramos e aquilo nos mobilizou. Marcamos um novo encontro e aí definimos pela criação de um grupo aqui. E aí que nasceu o Instituto Amigas de Peito e Alma da Serra Gaúcha. Porque nós temos o nosso grupo Meninas de Nova Prata, São Marcos, Gramado, Farroupilha, Bento, Caxias. Qual era a ideia? A ideia era entender o que era essa doença, o porquê estava acometendo pessoas jovens e o que poderíamos fazer umas pelas outras. E, paralelo a isso, uma dessas 6 integrantes, a Tatiana, era paciente da doutora Janaína Brolo e do doutor Max. E ela, muito linda, um cabelo lindíssimo, demonstrou muita tristeza, ela ficou impactada com a perda do cabelo. E, então, nasceu a ideia de se criar, então, esse espaço chamado Banco de Perucas. Que também, paralelo a isso, o Hospital Geral estava inaugurando a unidade de oncologia, que é hoje a Unacom. Então, a direção, muito sensivelmente, na pessoa do Dr. Sandro, cedeu um espaço, a sociedade entendeu a proposta, lançamos a ideia, fizemos o evento para a compra das primeiras perucas, para mobiliar o espaço. Teve uma boa adesão do Adesão fortíssima. O primeiro almoço foi no Negrinho do Pastoreio, na frente do aeroporto. E aí, de posse dos recursos, a gente foi construindo a história. Então, em outubro de 2023, nós comemoramos 10 anos de formação desse projeto. Parabéns. Lindo projeto. E de lá para cá, ele tem tomado uma forma muito consistente. E a gente tem ido avançamos muito nesse projeto. Eu diria assim que a gente está falando hoje de um projeto inédito no Brasil. Não o banco de peruca somente, porque ele já é consolidado. A gente hoje assiste muitas mulheres, né? Mas a forma como ele está posto, a forma como é o atendimento, o acolhimento e a forma daquilo que a gente projetou nesse longo tempo. Então, ele é realmente, eu diria, uma pupila, né? Com certeza, porque é muito importante, eu queria que tu trouxesse um pouco disso, né, do que as mulheres enfrentam, dos desafios que são, né, a importância e o impacto que tem das redes de apoio para o câncer como um todo, né, mas principalmente o câncer de mama. Eu queria que tu trouxesse um pouco disso, né, a importância e esse impacto. Qual é a diferença? Que tu tem muitas histórias para contar, Cleide, que eu sei. Mas, assim, qual é o impacto, né, que traz na vida das mulheres, né, esse acolhimento e essa rede? Olha, a gente vai para 11 anos, né? Eu diria assim que o que nós vivenciamos ali dá muito mais do que um livro. Porque, muitas vezes, a paciente... ela geralmente se desespera. O que não é anormal é perfeitamente compreensível, porque a gente está falando de uma doença grave. Que hoje sabemos em torno de 70 mil mulheres por ano no Brasil. Inclusive, esses índices estão aumentando. Estão aumentando em pacientes jovens, inclusive. Exatamente. Então, ele é um fato. Hoje, o câncer de mama ele é uma realidade na sociedade. Quando a gente fala que 1 em cada 8 mulheres vai ter. Então, ele é um assunto que tem que estar presente nas famílias, ele tem que estar presente na sociedade. E nós ali criamos esse acolhimento, esse espaço, porque ali, quando elas chegam, muitas vezes desesperadas, elas encontram pacientes. Porque quem atende nesse espaço somos nós, que fomos, enfim, cada uma no seu tempo de tratamento. Então, são pacientes atendendo pacientes. Isso torna a humanização muito mais presente. Porque a gente pode acolher, a gente pode compreender e a gente pode fazer uma fala que elas possam se sentir mais seguras. Mostrando a possibilidade de cura. Muitas vezes elas acabam não querendo a peruca porque o que elas encontraram ali, em termos de acolhimento, já deu o suficiente. Então, esse atendimento do banco no hospital, ele é um elo muito forte na corrente do tratamento. E está inserido, né, principalmente num espaço
de saúde onde Sim, acontece todo esse movimento, Sim. né? porque o HG atende 49 municípios, numa população em torno de 1.300.000 pessoas. Então, é muita gente. E a unidade de oncologia, ela é uma referência, né? Exatamente. E nós estamos ali inseridas. Uhum. E eu queria que tu contasse, agora vamos fazer um pouco desse gancho aí da questão do banco de perucas, Sim. né? Eu, na verdade, conheço o projeto, né? Já acredito nesse projeto, já abracei esse projeto. Acho que a gente se conheceu em 2018, se não me engano, né, Clemi? Mais ou menos. E onde o projeto de vocês se inseriu junto do meu projeto, né? Que é o Ser Mulher, Sim. né? Trazendo e contando essa história de vocês, né? Essa trajetória, a importância do Instituto, inclusive. Mas também, eu sou uma doadora, né? Tenho muito orgulho, né? Sim. Já deixei aqui, gente, ó. Em breve, meu cabelinho também já vai ser doado. Por quê? Por que eu falo isso? Porque é esse sentimento de contribuição que a gente tem e muitas vezes a gente acha que isso não faz muita diferença. Eu contei aquele dia que a Cirlei estava aqui, né? Poxa, eu estava lá doando. Meus cabelos não têm uma proporção muito grande, não tem um volume muito grande, né? Eles são mais fininhos, mas eu vi as meninas chegando com um monte de cabelo. E falei, poxa, será que o meu, né? Eu posso doar o meu? Será que vou poder contribuir? Porque a intenção é essa, né? Sim. E aí as meninas falaram, não te preocupa, teu cabelo é tão lindo. Eu fui tão acolhida nesse momento, né? É tão lindo o teu cabelo que a gente vai fazer algumas mechas. Né? E eu nem sabia dessa possibilidade, por exemplo, que a gente acaba muitas vezes não tendo ideia do que acontece, né? E vocês têm, por exemplo, os dados, Clemi, de quantas perucas vocês já doaram? Emprestamos? Ou emprestaram, né? Sim, porque, na verdade, como ele é um trabalho gratuito, né? Então, elas podem... a gente empresta peruca por um período de 6 meses, de forma gratuita. E hoje, estamos perto de 1.000 mulheres. Nossa, do empréstimo. Porque a peruca, ela é hoje um artigo caro, né? E ali elas têm à disposição de forma gratuita. Então, tem todo um processo, né? A gente recebe o cabelo doado, ele vai para a nossa cabeleireira, que faz a seleção, porque precisa muitas doações para uma peruca, né? E quando a peruca volta da paciente, também ela passa por um processo de higienização para voltar em condições da próxima paciente. Eu ia dizer, tem uma manutenção Tem. disso. E tem muitas também voluntárias envolvidas nesse processo, né? Sim, nós somos do grupo, né? Então, a gente que toda quarta-feira está lá atendendo, recebendo essas mulheres. Essa semana a gente atendeu uma venezuelana. Olha só. Que infelizmente veio para o Brasil e está doente. Então, assim, é muito primoroso esse trabalho. Quantas voluntárias são hoje? Nós somos no grupo que atende no banco. O grupo todo nós somos umas 70, mas que atende, que tem o seu tempo, porque muita gente trabalha, Sim, né? claro. Nós somos em 10, que estão, assim, disponíveis para o trabalho, né? E mais aquilo que a gente vem construindo nesse período, hoje uma paciente de câncer de mama do Hospital Geral, o que existir de medicina que o SUS, por exemplo, não fornece, ali elas têm. O clipe mamário, por exemplo, Sim, que é um projeto dentro do... Essa é outra pergunta que eu ia te fazer, né, com relação a esses outros... não só a questão da peruca, mas outros Sim, viés. é que muitas vezes a paciente, quando ela tem um diagnóstico, ela nem tem muita noção exata do que é esse processo, do que ela vai viver. Muitas vezes o médico diz, ou a enfermeira, e ela vai indo. Ela precisa tratar, ela precisa dar conta do dia, às vezes filhos. Mas assim, vale ressaltar também que esse projeto nasceu da doutora e dessa iniciativa, da Cirlei, da Maria Santa, que desenvolveu o broche. Tem as almofadinhas também, Sim, né? as almofadas do coração é um projeto de um grupo de meninas, das almofadas do coração, que elas, é voluntariado também, elas vêm com reiki. Então, as pacientes, por exemplo, vai fazer esvaziamento axilar, pode usar aqui, está usando o catéter, pode usar aqui para colocar o cinto, ou pode dormir abraçada nela de noite,
que é uma forma de carinho. Uhum. Lá elas têm touca, lá a gente tem lenço. Eu achei também incrível essa parte Olha, nós distribuímos milhares de lenços. E o que é interessante, porque muitas pacientes fazem toucas e levam. Tem gente que confecciona a touca de crochê, de lã. Diz, eu fiz 50 toucas, fiz 80 toucas e leva ali e a gente vai distribuindo. O porquê que é tão importante a questão, por exemplo, da peruca, do lenço, né, Cleme? Porque a mulher, ela fica muito vulnerável num estado, né, assim, e acaba também impactando na sua autoestima, né? Tem tudo a ver com a autoestima. Porque estar sem cabelo é assumir publicamente que está atravessando um momento difícil. E o câncer, ele ainda é uma palavra que impacta e ele ainda é uma doença muito estigmatizada. Ainda se fala muito em sentença de morte, porque ele é uma doença grave. Mas a medicina também está evoluindo. Eu acho que isso é importante salientar, né? Mas, naquele processo, ela fica vulnerável nesse sentido. Muitas vezes a família não fica impactada, às vezes tem criança pequena, às vezes tem os pais. A paciente mesmo não se reconhece naquela condição. Então, existem muitos relatos. Assim como tem umas que está tudo bem, se aceitam naquele processo que estão vivendo. Então, como eu falei, imagina 1000 empréstimos, isso é muita história, né? Muita história. Muita história. Passou por muitas cabecinhas aí. Muitas. Né? E com muitas histórias também de sucesso, né? Sim. Hoje tu é uma mulher que teve sucesso, né? E está impactando mais vidas, mas também tem muitas outras histórias, né? Que também não foram tratamentos que muitas vezes não é bem sucedido, tem complicações, né, Cleme? Na verdade, o câncer, seja ele de mão ou qualquer outro, né? Primeiro é preciso que se faça um olhar sobre o que é possível evitar, né? Por exemplo, cigarro, enfim. Que hoje, com o advento das redes sociais, a gente vê bons profissionais, inclusive, dando dicas de saúde, né? E a questão do diagnóstico precoce. Isso é fundamental. Esse olhar, exatamente. O diagnóstico precoce do câncer de mama, a gente está falando de uma doença com 95, 98% de chances de cura. Mas você tem que chegar a tempo, porque o tempo dele é outro do tempo da gente, né? Então, esse é o grande foco, inclusive do nosso grupo, que também leva esse conhecimento para muitas pessoas. A gente, quando é convidada, vai... não digo palestra, né? Vai dar o seu depoimento e chama a atenção para as mulheres sobre esse tema. É preciso que a gente faça um olhar sobre como eu estou vivendo, como eu estou me cuidando e se eu estou com os meus exames em dia. A pandemia, por exemplo, trouxe um atraso imenso nas mamografias. A gente hoje está com... pós-pandemia, falava-se em 1 milhão de exames atrasados, segundo o INCA. E... estamos vivendo hoje mulheres que, infelizmente, diagnosticaram tardiamente em função também do processo da pandemia. Então, sim, é preciso que se faça um olhar sobre a saúde da mulher, da mama, enfim, de outros, né? Então, a questão do tratamento, ele basicamente é isso, né? É o cuidado sobre si. E tem todo esse momento, né, de recuperação, né, que depende muito, né, da extensão de tempo, né? Sim. E que vocês também dão todo esse suporte, estão dando todo esse apoio, né? Sim, nós, dentro daquilo que a estrutura nos permite, né, a gente consegue acompanhar sucesso de tratamento, o que é a grande maioria, né? E para usar, por exemplo, do grupo de 6 mulheres que fundaram o nosso instituto, infelizmente 3 não sobreviveram. Dentre delas, 2 jovens. Inclusive a de 26 anos. Sim. Que foi quando começou a nascer na medicina a questão da mutação genética. Sim. Que era o caso dela, que ela tinha. Então, os exames de BRCA 1 e 2 era uma novidade na época. Usamos sempre o exemplo da Angelina Jolie, que mostrou para o mundo que havia a possibilidade de uma mutação genética. Isso é uma novidade da medicina. Assim como é uma novidade a preservação das mamas, que é o que a gente faz ali. Doando o clipe mamário. Eu acho que é bem importante ressaltar isso, né? O quanto é importante, né, o clipe para preservação da mama. Né? O que acontece? A quimioterapia neoadjuvante, ela pode ser aplicada
em muitos casos, dependendo da idade, o tipo de tumor, em que estágio ele está, em que tamanho ele está. E a quimio neoadjuvante, o tumor vai aceitando o tratamento, enfim. Estou falando coisas assim, não tão técnicas, né? Sim, mas o tumor vai reduzindo, importante. chega num ponto do tratamento que é preciso que eles marquem onde ele está. Uhum. Existe a nomenclatura de marcador tumoral ou de clipe mamário. O SUS não dispõe, e nem os planos de saúde. Uhum. Então, quando a equipe médica define pela quimioterapia neoadjuvante e a possibilidade do clipe mamário, quem puder paga e quem não puder não vai ter. Então, ali no HG, o nosso projeto do Banco de Perucas, ele doa para as pacientes. Uhum. Então, chegou a paciente, ela precisa fazer o tratamento neoadjuvante, vai fazer, marca. Então, nós já salvamos mais de 100 mulheres de tirar mama. Uhum. Uhum. Então, isso é fundamental, porque é menos tempo de internação, é menos afetada emocionalmente. Agressivo. Menos agressiva, a autoestima não fica tão afetada. Embora a lei diga que você tem o direito de reconstruir na própria cirurgia, mas sempre é complexo mexer nas mamas, que é a autoestima da mulher, né? A mama e o cabelo, né? Exatamente. E vocês também acabam se cercando, né, de profissionais de várias áreas, né, de uma forma mais multidisciplinar, para dar esse suporte também, né? Desde a alimentação, ou até mesmo através de palestras, né? Sim, sim. É como eu falei, equipes multidisciplinares estão, digamos assim, dentro da necessidade do processo, né? Então, isso tudo está à disposição, né? É porque é importante. E a gente tem, inclusive, investigação genética para pacientes jovens. Interessante. Essa Gisele, por exemplo, a investigação genética dela permitiu que uma de nossas colegas tivesse o diagnóstico precoce e venceu. Então, a importância e a mudança da metodologia de tratamento. Isso é fundamental. Mas, vou dizer de novo, tem que chegar a tempo. Sim, com certeza, né? Por isso a prevenção é importante para fazer tudo que está ao alcance, né? E o que hoje, por exemplo, Cleme, vocês, enquanto instituto, já estão buscando algumas coisas novas? Olha... Quais são as ações atuais e o que você está já planejando para o futuro? Porque eu sei que tu está sempre em movimento, sempre buscando coisas novas. Na verdade, a gente fala muito do Outubro Rosa, né? Mas a gente costuma dizer assim que, falando em saúde da mulher, né? Eu trouxe, inclusive, a Cleme aqui, porque depois, lá em outubro, não acho mais ela, gente. Assim, ela está muito em movimento. O que acontece? Eu costumo dizer assim, gente, outubro encerra o mês, mas ele só finda no dia 30 de setembro do ano que vem, que é agora. Então, a gente já está trabalhando a questão do nosso broche, com pontos de vendas, pensando o que é possível avançar nos benefícios dessas pacientes do hospital, né, da oncologia de mama, e trabalhando nesse sentido, e buscando recursos para que a gente possa manter isso que a gente construiu. Então, a gente não para, né? E, Cleme, para alguém que queira se voluntariar, que queira se engajar, que queira conhecer mais o projeto, como é que ela pode entrar em contato com vocês? Ela pode através das nossas redes sociais, né? Amigas de PT Alma da Serra Gaúcha. Pode visitar o banco nas quartas-feiras, da 1 às 5, das 13 às 17. E pode nos contar via redes sociais. Pode doar o seu cabelo, pode nos ajudar a vender o broche. Para ser voluntária, tem que ser paciente. No caso de atendimento. Sim. Tem que estar no grupo, passar por um treinamento e estar com uma de nós para ir aprendendo como atender, enfim, porque nem sempre é fácil você atender, muitas vezes, uma paciente desesperada, né? Claro. Então, existem muitas formas, né? Assim como tem as meninas do Almofadas do Coração, tem quem doa a touca, quem doa o tecido para fazer turbante. Então, tem muitas formas. Indo lá, conversando, consegue conhecer e a gente pode engajar dentro daquilo que a pessoa pode. Sim, exatamente. Divulgar o que você está fazendo hoje já está nos ajudando. Fico muito feliz. E, Cleme, eu adorei bater esse papo contigo, saber um pouco mais, até trazer isso pro pessoal, né? Eu queria saber um pouco mais como é que estava esse movimento, porque querendo não fazer um tempinho, já que a gente não falava sobre isso, né? Sobre o Instituto, que eu acho que é um assunto que a gente tem que estar sempre trazendo, sempre lembrando, né? É importante reforçar, né? Porque é uma questão que educativa também, né? Pra gente estar lembrando sobre isso. E
Agora, pra gente ir finalizando aqui o nosso Sim. bate-papo, eu vou te fazer algumas perguntas, que agora é Cleme, tá? Tá. Que ela chegou aqui e vou falar sobre o Instituto. E eu te admiro muito, né, Obrigada. pela essa atuação e ser atuante na comunidade, na sociedade. Isso é importante também e é admirável. Então, eu queria te fazer aí umas perguntas para nós encerrarmos no bate-bola. Qual a tua maior inspiração na vida? Irmã Dulce. E se tu pudesse se teletransportar para algum lugar no mundo, onde seria? Eu queria ter vivido no tempo de Jesus. E se tu pudesse ter um superpoder? Eu queria acabar com o câncer. Qual o teu maior hobby ou passatempo? Caminhar. Inclusive tem as caminhadas, né? Sim, eu faço. As caminhadas do Instituto. E qual o teu lugar favorito para recarregar tuas energias? A natureza. Mas é maravilhosa, né? É. E se tu pudesse ter uma outra atuação que não fosse, ou eu sei que tu é bem engajada nessa questão, né, do voluntariado, qual seria uma outra abordagem, digamos? Na verdade, é uma que eu gosto muito e que eu já faço, que é a questão ambiental. Verdade. E qual o teu maior desejo para o futuro? Que haja mais paz. E uma palavra para definir nosso encontro hoje. Maravilhoso. Eu também adorei, Cleme. Queria que tu deixasse, então, hoje uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, né? Para te falar de coração aí, para a câmera. Bom, a gente está falando de mudanças climáticas, nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de doença e de saúde. O que eu quero muito chamar atenção, que é o que eu tenho tentado e vivido nesse período todo, é fazer um chamamento para que cada uma olhe para si. Se um dia acontecer de você ter uma doença, seja ela câncer ou qualquer outra, como é que a doença vai te encontrar? Como é que está a tua vida? Como você está vivendo as questões físicas e principalmente as emocionais? Hoje a gente está falando de um leque imenso de alternativas de tratamentos, mas é preciso a gente sentir diferente, é preciso a gente se sentir e se olhar. Acho que é muito importante, é fundamental para a vida, viver e ser feliz. Muito obrigada, eu amei essa mensagem final e me emocionei, inclusive. Obrigada. Espero que todos vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo Pode Estar. Um beijo grande no coração de todos vocês. Muito obrigada, Cleme. Obrigada. Eu que agradeço, Ju. Shine bright like a diamond.